quero contar uma história para vocês. Preste atenção naquilo que eu vou dizer. Um dia um pai de família acordou, abriu a geladeira e viu que lá não tinha nada. A mulher e a filha dormiam e ele ficou o tempo só olhando a geladeira, pensando em muitas coisas e ao mesmo tempo pensando em nada enquanto olhava aquela cena. E depois de um certo tempo, ele fechou a geladeira, andou em passos lentos e pesados em direção à mesa. Olhou para o altar e começou a chorar. Seus olhos cheios de lágrimas encharcaram seu rosto, um choro forte, mas silencioso. Não se poderia fazer-se ouvir o seu choro, pois ele não queria abalar a sua família com suas preocupações. Elas estavam dormindo, não tinham fome, não tinham sede, não tinham sentimentos, apenas dormiam. No grande choro silencioso, molhado pelas lágrimas, ele fitou os seus olhos para a imagem de Cristo crucificado e disse: Pai, tende piedade de minha família. Eu não consigo cuidar dela. Por favor, vem e cuida. Pois eu também sou fraco, eu também tenho medo, eu também tenho fome, eu não consigo. Passado o tempo, a sua esposa se levantou. E ao ver sua esposa ali, sentado na cadeira da mesa, tocou com a sua mão macia e delicada o seu ombro e disse: Calma, Deus está vendo tudo. De uma certa forma, aquelas palavras meigas e doces, soadas em uma tonalidade pura, tocou aquele coração perdido, que se recompôs e pôs-se a fazer algo com tão pouco ou quase nada. A esperança daquele dia era que aquela família iria para uma festa com os amigos que eles frequentavam e no restante do dia se alimentar com o pouco que tinham. Ele não se lembra qual foi o seu café da manhã ou o que comeram no almoço, pois a festa era só à noite. O dia passou que eles nem sentiram o amor e o apoio de sua família. Ao chegar nesta festa, uma surpresa. O cheiro daquelas comidas invadiram suas narinas que desciam para o seu estômago quase vazio. Que maravilha era contemplar o cheiro e o sabor de cada iguaria que ali havia. Porém, uma surpresa maior os esperava. Alguém foi tocado por Deus, sentiu em seu coração que deveria ajudar aquela família em sua ceia de Natal. Sim, pois nesse tempo já era final do ano. Ao abrir aquele envelope, uma surpresa. Alguém acabara de lhe dar R$200. Essa história, meus amigos, é a minha. A minha história que eu vivi um tempo. Mas por que eu contei essa história aqui? Porque essa história nunca foi sobre mim. Essa história é sobre você. Por isso que essa história te tocou. Mas eu quero te falar justamente esse meu e-book fala sobre escrita persuasiva, é porque essa história se tornou tão interessante. Bem, lá nesse meu e-book eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui e te dizer o seguinte, que quando exploramos os sentimentos, foi isso que eu fiz, explorar os sentimentos. O primeiro desafio é ser lido. As pessoas tendem a consumir mais vídeos e áudios do que textos escritos, mas quando conseguimos captar a atenção do leitor, ela se torna plena. Ou seja, se por acaso eu escuto alguma coisa, as coisas que estão ao meu redor podem me tirar a atenção. Se eu vejo alguma coisa, também as coisas ao meu redor podem me tirar a atenção. Mas quando você escreve alguma coisa e faz com que a pessoa entre nessa história, foi isso que eu fiz com vocês agora, contando essa história. Eu fiz vocês sentirem o que eu senti, passarem o que eu passei. E foi por isso que a leitura se tornou tão agradável e que poderia passar muito tempo aqui. É justamente esse primeiro desafio, é ser lido.
E como é que eu faço para ser lido? O segundo desafio é ser lido e compreendido. Beleza. Qual foi a compreensão que você teve nessa minha história? O que eu quis passar é que justamente é o apoio da família. O apoio da família que te gera, que te dá um ânimo, que te dá uma segurança. Esse apoio familiar é que nos ajuda, tipo assim, né, a sairmos de nós mesmos. Eu acho que justamente eu quis falar sobre isso, né? O apoio da mulher, a preocupação do homem, o dia, Deus que também cuida de nós, assim, né? Então, esse desafio é ser lido e ser compreendido. E o terceiro desafio é convencer. Será que essa minha leitura te convenceu naquilo que eu quis te falar? Provavelmente sim. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu falei, você foi se encontrando. Se encontrando, se você é um pai de família, as situações que você viveu de desafio. Se encontrando, se você é filho, você observou seu pai ou sua mãe viver esses desafios. E justamente estar com eles assim a querer ajudar. Se você justamente é um cristão religioso, vai vendo essa questão de que tipo Deus ele ajuda quando existe um coração sincero falando sobre uma coisa sincera que saia do fundo do seu coração. Então, criatividade não é nada mais, nada menos do que justamente inspiração. Mas como é que eu transformei essa leitura tão, tipo assim, né, tão bonita? Eu poderia só ter colocado o seguinte. Eu poderia ter escrito só assim. Família, um apoio emocional. Só isso. O amor da família é o alicerce e a segurança de uma pessoa. Família, um apoio emocional. É o tema. Mas também, tipo assim, já diz muita coisa, que é um apoio emocional, né? Mas, o que faz essa minha leitura ser tão interessante? Esse texto se tornou interessante porque ele traz, ele explora os sentimentos. E quais são os sentimentos que a gente tem? São os 5 sentidos. Paladar, visão, tato, olfato e audição. Quando você começa a falar e passar sobre esses sentidos, a leitura fica mais agradável, fica mais interessante, fica mais completa. Então, a grosso modo, o que te faz justamente a falar sobre isso? O que te faz justamente viver isso aqui? É quando simplesmente eu coloquei a minha história, mas ao mesmo tempo eu coloquei minha história, eu coloquei a sua história. Simplesmente emprestei o meu corpo, que era justamente da minha vivência, aquilo que eu vivo, para justamente contar uma história. Então, quando você explora o sentido, faz com que seu leitor viva a mesma experiência. Eu tenho certeza que você viveu a mesma experiência que eu, quando eu fui contando com a riqueza de detalhes. Detalhes de sentimentos. Eu passei na visão quando eu li aquela geladeira. Eu passei ali a audição quando eu falei do choro silencioso. Eu passei ali no paladar e no olfato ao mesmo tempo, né? Quando eu falei sobre o cheiro daquelas iguarias que invadiam meu estômago e minha boca. Não sei se fala isso, mas se não falei, seria interessante falar isso, né? Invadiam meu paladar. O tato, quando minha esposa tocou em mim, no meu ombro, com as suas mãos macias. Você vai lembrando justamente do amor da mulher que é tão macia que você quase não sente. Então, é possível alegrar-se com a alegria do outro quando se compreende todo o contexto. Por isso é importante explorar os sentidos. A ideia é fazer com que as pessoas se vejam no texto, se emocione com ele, empreste seu corpo ao seu público-alvo. Quem é meu público-alvo aqui? Meu público-alvo são as famílias. Meu público-alvo é um pai de família.
Meu público-alvo é aquele que cuida de uma outra pessoa. Meu público-alvo é aquele que tem a preocupação. Meu público-alvo é aquele que não sabe o que fazer. Esse é meu público-alvo. Então não se concentre nas dores e nos desejos. Eu não me concentrei tipo assim, preciso falar a família, da família que tipo faz isso, a família que faz aquilo, a família... Eu passei por isso, mas tipo, não me concentrei nisso, eu me concentrei mais naquilo que ela sentia. Que é justamente isso. Empreste seu corpo e viva os seus sentimentos. Para falar de João, eu preciso ser João por alguns dias. Essas pessoas que me emprestam o seu corpo, imagina, tipo aqui, os artistas. Eles, quando interpretam alguma coisa, um personagem, eles têm alguns casos de pessoas que deixam de ser quem eles são e se tornam esses artistas. Sei lá, eu vi uma vez Jim Carrey. Jim Carrey, ele interpretou tanto esse personagem que ele era esse personagem agora. Não era mais o Jim Carrey, ele era outra pessoa. Não recordo qual é o personagem, mas ele já era outra pessoa. Então, ele se tornou essa outra pessoa. Então, quando você começa a emprestar o seu corpo e viver em outra pessoa, você pode justamente ter autoridade de falar essa para outra pessoa. Espero você comentando aí no meu Instagram, falando aquilo que você falando aquilo que você achou sobre o meu e-book. Então, fala mesmo, compartilha comigo sua experiência, aquilo que você viveu. Eu vou gostar de ler, vou gostar de ouvir. Então vai lá na eMovie e fala a sua experiência com o meu e-book. Valeu, muito obrigado, Deus abençoe. Bem, meus amigos, pois é, eu falei um pouquinho desse meu e-book aqui, né? Falei uma das partes dele, ainda tem muito mais coisas aqui que eu poderia adentrar, mas você vai entrar nesse mundo da criatividade, da inspiração, através desse meu e-book, que ele justamente vai ajudando esses 3 passos aqui, como eu falei, né? Que é explorar os sentimentos, encontrar inspirações e adotando emoções como ferramenta de convencimento e como ser lido. Então, se você quer aprender a justamente ter criatividade para falar de algo, para você vender nos stories, criar histórias, porque tem a questão do storytelling que você consegue justamente convencer, porque as pessoas estão ali no Instagram para quê? Elas estão ali para se entreter, elas estão ali para ter o conhecimento de alguma coisa e elas estão ali para se relacionar com as pessoas. Tanto é que o algoritmo, se você observar, a primeira pessoa que está ali em cima, ali no topo ali, é a pessoa que você se relaciona com ela e ela se relaciona com você. Isso, mas quando você faz a questão dessa curiosidade, se torna curioso e interessante para outra pessoa, me diz aí quantos de vocês já não pararam para quê? Para se eu tenho uma pessoa aqui, né, que eu sigo, que eu acho seu conteúdo interessante, se o algoritmo não mandar para mim o conteúdo dele, que é que eu faço? Eu pesquiso o nome da pessoa. E aí aparece para mim, porque eu sei quem é essa pessoa, eu procuro essa pessoa. Então, o objetivo aqui é fazer com que seus conteúdos, as pessoas procurem você e você consiga justamente se tornar uma pessoa mais interessante. Você consiga, assim, ser lido. Então tá aí, clica aqui no link que eu deixei aqui abaixo, que é o meu e-book, e adquira seu e-book da escrita persuasiva, que ele tem apenas 11 páginas, mas está muito rico em informação, ele está bem dinâmico, e como você viu, né, eu li aqui que eu escrevi, e, cara, muitas pessoas estão falando bem desse e-book, então vale a pena. Espero você comentando aí no meu Instagram, falando aquilo que você achou sobre o meu e-book. Então, fala mesmo, compartilha comigo sua experiência, aquilo que você viveu. Eu vou gostar de ler, vou gostar de ouvir. Então vai lá na eMovie e fala a sua experiência com o meu e-book. Valeu, muito obrigado, Deus abençoe.